Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Desde já, muito obrigado por estar aqui prestigiando o nosso canal em mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós acabamos de estudar um trimestre sobre o Evangelho segundo escreveu João, que foi uma bênção. Particularmente, eu deixei de produzir 3 lições, se eu não me engano, a 9, a 10 e a 11. Mas eu ainda vou produzir, mesmo de forma póstuma. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não perde a validade. Ela é nova a cada manhã. É a mesma Bíblia que nós estamos estudando ao longo do nosso tempo como cristão e ela não fica com prazo de validade vencido. E isso é uma consulta que pode ser feita posteriormente. Nós já tivemos casos, e vários casos, dezenas de casos, em que temas da Escola Bíblica Dominical eles foram repetidos ao longo de 3, 4, 5 anos, 10 anos depois. Então, que dirá, certamente esse Evangelho segundo escreveu João será repetido aqui daqui a 5 anos, 10 anos, 12 anos, não sei. O nosso contentamento também é porque nós sabemos que nós temos muitos irmãos produzindo vídeos na internet, lições da Escola Bíblica Dominical, das revistas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, da CPAD, mas alguns irmãos escolheram estar conosco aqui, e aqui a gente transmite a lição ou as lições de uma forma didática, de uma forma fácil, sem perder a qualidade e a importância teológica, histórica dos fatos da lição e também aplicando na nossa vida cotidiana do dia a dia. Obrigado a você que está conosco e eu espero que você também permaneça conosco neste trimestre. Olha só, a igreja em Jerusalém. Esse é o tema deste trimestre que nós vamos passar 3 meses estudando: doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Este é o tema e eu espero que você então esteja conosco neste tema. Também te peço que você não esqueça de deixar o seu like, irmãos, isso ajuda demais a gente. Você se inscrevendo no canal, você compartilhando ou comentando, deixando uma paz do Senhor, ou da onde você está falando, mandando uma mensagem para nós. Isso é de suma importância. Por quê? Porque a plataforma do YouTube ela vai acabar distribuindo, não é? Ou veiculando na timeline de outras pessoas as nossas lições, o nosso canal. E o nosso objetivo é, se Deus permitir, nos próximos 2 meses aí, nós chegarmos a 1000 inscritos. Faltam só aí 140 pessoas, 120 pessoas mais ou menos, para que nós cheguemos a 1000 inscritos. Nosso propósito, irmãos, não é monetizar, não é ficar famoso, é termos o prazer de vermos a palavra de Deus, ela sendo divulgada, ok? Então, vamos começar lendo o texto áureo, e o texto áureo da lição 1 é a igreja que nasceu no Pentecostes. A igreja que nasceu no Pentecostes. E ele diz o seguinte, está lá em Atos capítulo 2 e o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Eu não costumo ler a revista durante a lição, vou apenas fazer a leitura da introdução do plano de aula. Toda a revista do professor, ela tem aqui um plano de aula, e neste plano de aula tem uma introdução. Depois que você passa as folhas da revista, não é? Mais para frente aqui, ó, nós temos uma outra introdução, mas já é a introdução que dá corpo à lição. Leitura bíblica em classe e objetivos da lição estão aqui. E a introdução do plano de aula diz o seguinte: neste trimestre estudaremos a Igreja de Jerusalém
conforme apresentado em Atos dos Apóstolos. Dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se formou, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Nesta primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu de Jerusalém para o mundo, como uma igreja pentecostal. Para tratar desses assuntos, contaremos com o pastor José Gonçalves. Já, então, eu não vou discorrer aqui, vou dar o currículo dele para vocês, que é o comentarista desses próximos 3 meses. Qual que é o objetivo da lição, então? Apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Pode ver que ele aqui enfatiza bíblico, porque há pentecostalismo, ou movimentos pentecostais, ou ditos pentecostais, que não são bíblicos. Mas mais para frente nós vamos entrar nesses temas aí. Tudo bem? Eu vou fazer a leitura em classe, irmãos, durante o vídeo, explicando versículo por versículo. Depois nós vamos então dar corpo ao tema. E além disso, irmãos, além desse vídeo que você está vendo agora, que é referente à primeira lição, eu vou gravar mais 1, 2, 3, 4, 5 vídeos que vão dar amparo. Durante as próximas lições, vou gravar 5 vídeos que não são as lições, para que a gente dê um panorama geral sobre o pentecostalismo. Que vídeos são esses? Primeiro, eu vou gravar um vídeo intitulado Pentecostalismo ou Misticismo. São vídeos mais curtos. Depois, a diferença entre igreja pentecostal e igreja tradicional. Depois, terceiro vídeo, cair no Espírito faz parte do culto pentecostal? Depois, seita pentecostal existe? E mais um vídeo falando sobre o cessacionismo. O que é isso, cessacionismo? Então, mais para frente, nós vamos gravar esses vídeos que vão amparar o nosso trimestre. Eu vou caprichar, irmãos, e eu espero que você fique com a gente. Então, o comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Deixa eu chegar mais para cá, para deixar a foto dele aqui do lado. Vou deixar a foto dele aqui do lado. O pastor José Gonçalves, ele é pastor, articulista, escritor, conferencista e comentarista das lições bíblicas de adultos da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Ele é mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, que é a FABAPAR, e especialista em interpretações bíblicas por essa mesma instituição. Ele também é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. Autor de mais de uma dezena de livros, dentre os quais Por que Caem os Valentes, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, Davi, Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus, e Maravilhosa Graça. Também essa Maravilhosa Graça, inclusive, foi tema de um dos trimestres de Escola Bíblica Dominical, assim também como a Supremacia de Cristo. A Maravilhosa Graça, se eu não me engano, foi em 2016, a Supremacia de Cristo em 2017, em um dos trimestres, e também o Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, é um outro livro dele que foi publicado em 2021, todos esses livros pela CPAD, beleza? Deixa eu voltar para cá agora então para ficar centralizado aqui, para o vídeo ficar mais ou menos bonito. Antes de nós comentarmos histórica e teologicamente sobre os versículos da leitura em classe que eu vou fazer, não é? Eu vou falar então sobre cada um desses versículos e vamos iniciar então sobre as características do movimento pentecostal, tá? Eu já vou pegar a Bíblia aqui na minha biblioteca, certo? Vamos discorrer versículo por versículo da leitura bíblica em classe, mas primeiro eu quero falar um pouco sobre as características do movimento pentecostal. Eu não vou seguir tópico a tópico da revista, a revista ela tem primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e entre cada tópico nós temos subtópicos também.
uma proposta da revista, mas eu acredito que ficaria repetitivo, porque você vai chegar na sua classe, aqui é uma pré-aula, e os irmãos, os professores, já vão discorrer a lição tópico a tópico. Então, nesse trimestre, a nossa preferência será atender os objetivos da lição, que são propostos aqui pedagogicamente, e trabalhar em cima do tema, claro, pegando os pontos principais da lição, nunca esquecendo da aplicação pessoal, ou seja, o que podemos colocar em nossas vidas para uso do dia a dia. Então, falando sobre as características do movimento pentecostal, inclusive eu nem liguei o microfone, gente. Eu vou ligar o microfone aqui, dar uma pausa rapidinha. E estou gravando no domingo anterior. E nós temos uma vizinhança aqui um pouco ruidosa, um pouco barulhenta. Vamos tentar com o microfone reduzir esse barulho aí, para os irmãos não ficarem com essa poluição sonora. Sobre então, há cerca de 7 decênios, sem um dirigente designado ou um plano meticuloso, vários grupos de crentes sinceros começaram a se ajuntar em reuniões de oração. E essas pessoas, elas estavam suplicando a Deus por um avivamento na sua igreja. Tendo lido as páginas da Bíblia Sagrada, elas encontraram o que está em Atos capítulo 2, versículos 16 a 18, que diz assim, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E também elas leram em Tiago capítulo 5, versículo 7, a seguinte expressão: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. E aí eles começaram esses crentes em várias partes do mundo, eles começaram então a pedir o cumprimento de tais promessas. Chegou o tempo e o Espírito Santo manifestou-se sobre aqueles grupos espalhados por muitas nações, como aconteceu no dia de Pentecostes, conforme nós vamos ler em Atos capítulo 1, versículo 8. Os referidos crentes passaram a ser apelidados de pentecostais. Agora, meus amados, atualmente os pentecostais contam-se por mais de 2 dezenas de milhões de membros, excluindo aqueles crentes que são apenas congregados ou crianças, né? Mas nós temos aí milhares de templos nos mais diversos países do mundo onde há crentes pentecostais. No Brasil, Porto Rico, São Salvador, Chile, Indonésia, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Belize, França, Inglaterra, Alemanha, Bósnia, Herzegovina, Coreia do Sul. Nós temos a maior igreja, não é? Eu digo, o maior grupo cristão do mundo, que são os pentecostais. Embora não exista uma igreja pentecostal mundial, há contudo uma preciosa confraternização entre os crentes pentecostais, e o avivamento do nosso século aumenta cada vez mais. Então, nós vamos estudar algumas características singulares dos pentecostais. Em primeiro lugar, o movimento pentecostal é bíblico, é o cumprimento da profecia da palavra de Deus. Ele não foi levantado por esforços humanos. As suas doutrinas fundamentam-se na Sagrada Escritura, e a mesma é aceita como única base de fé. Provamos os nossos ensinos apoiados pela Bíblia, não é? E o nosso lema é: está escrito. Só a Escritura diz o que nós cremos. O avivamento pentecostal moderno é um movimento sobrenatural. A igreja do Novo Testamento é a modelo. Ela serve-nos de exemplo. Os enfermos eram curados pela oração da fé, não eram? Eles não possuíam os dons do Espírito? Havia sinais nos tempos apostólicos? O mesmo acontece conosco. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, conforme está escrito no livro de Escritor aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 8. O movimento pentecostal é universal, não é nacional. Não é um privilégio para nós brasileiros, não tem fronteiras. A salvação em Cristo, pela simples fé no seu nome, é para todo o mundo. Entre as doutrinas enfatizadas
pelos pentecostais está a santidade da vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, embora refira-se ao Deus Mamon, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ao dinheiro e a Deus. Nós somos opostos a todos os vícios e maus hábitos, pregando o evangelho simples, puro e santo. As igrejas vivas, os cultos inspiradores, as pregações ungidas pelo Espírito atraem almas famintas aos nossos templos. O fogo pentecostal acende os corações. Deus está no meio do seu povo e a glória divina reflete-se nos rostos resplandecentes dos redimidos. É de assinalar também que não confiamos na carne. O movimento pentecostal é espiritual. Dependemos de Deus que vela pelos seus filhos. A igreja de Cristo não depende de braço humano, mas da presença do Espírito do Senhor no meio do seu povo. Pompas, riquezas, roupas luxuosas, imponentes catedrais e coisas semelhantes apelam à natureza do homem. E é bom tudo isso. Temos tudo isso no meio pentecostal. Mas a única coisa que satisfaz a fome espiritual é o alimento espiritual, que está aqui, nas escrituras sagradas, porque através da escritura é que nós aprendemos e recebemos, não é? O comportamento de santidade, de humildade. Por isso que em Efésios capítulo 5 e versículo 18, o apóstolo nos aconselha: enchei-vos do Espírito. E finalmente, meus irmãos, eu devo dizer que em toda a igreja pentecostal se revela um ambiente missionário. Nós não vamos nos esquecer daquele versículo que diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo. E correndo um pouquinho diz assim: e ser-me-eis testemunhas. Hoje de manhã mesmo nós participamos de um culto ao ar livre. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês enquanto vou falando. Que bênção, irmãos! O grupo, a igreja saiu às ruas, porque eclésia significa chamados para fora. Nós estamos hoje no advento dos cultos online, onde as pessoas e as igrejas principalmente estão ficando preguiçosas, não querem mais sair, porque justificam eles: olha, através da internet nós entramos na casa das pessoas, nós entramos no celular, no tablet, no computador, em qualquer lugar a pessoa pode, dentro do ônibus, dentro da cadeia, dentro do hospital, ouvir a palavra de Deus. É verdade. A tecnologia é uma bênção, mas a igreja precisa ainda ter como modelo a igreja primitiva, que saía às ruas, que saíam fora das quatro paredes. Então hoje eu pude mais uma vez, dentre tantas, provar como é gostoso que a igreja esteja na rua. A tarefa da evangelização do mundo pertence à igreja. Temos parte importante nesse trabalho. Temos centenas de ministros do Senhor constrangidos pelo Espírito Santo, e eles têm saído das suas próprias terras com o propósito de cumprir a grande comissão do Cristo ressuscitado. E cada igreja deve sentir-se responsável pela missão de proclamar o Evangelho por toda a terra. Jesus ordena: ide. O povo pentecostal responde: iremos, Senhor. Então eu te peço que você possa nos acompanhar nesse trimestre. E conforme eu disse no início, nós vamos agora à leitura bíblica em classe e vamos comentando aqui sobre cada versículo. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 14. Os versículos 1, 2 e 3, eles dizem assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Depois de terminarem os dias de espera, o Espírito Santo veio sobre o grupo reunido dos discípulos de modo inédito.
acompanhado de sinais sobrenaturais e fazendo com que irrompessem em louvores a Deus em línguas diferentes das suas próprias. Gente, olha que mistério! Na medida em que os discípulos saíam para as ruas, a sua atividade agora estava atraindo a atenção das pessoas, porque era uma atividade estranha. Elas nunca tinham visto e elas ficaram atônitas com aquilo que elas ouviram. Muitas ficaram assombradas e buscavam uma explicação racional para o que estava acontecendo. A igreja agora está equipada com a tarefa do testemunho da missão e imediatamente passa então a empreendê-la. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Veja agora, em Atos 2, que nós vemos o cumprimento da profecia. E assim descreve como os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Mais corretamente, é a primeira experiência desta ocorrência. Esse evento cumpre as promessas que estão vaticinadas em Isaías, capítulo 3, versículo 15, e Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Vamos ver o cumprimento desta promessa aqui em Atos dos Apóstolos, que foi vaticinada lá atrás. Então este evento cumpre a promessa vaticinada em Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos para Joel. Se você tem a Bíblia Sagrada aí e quiser acompanhar, vamos lá, capítulo 2, versículos 28 a 32. Está escrito assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Claro, irmãos, que aqui já se cumpriu no dia de Pentecostes o versículo 28 e 29, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não é? Vossos filhos profetizarão, terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Isso já se cumpriu, ou começou a se cumprir, começou no dia de Pentecostes. Sobre prodígios no céu, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, isso ainda mais para frente. Isso aqui é apocalíptico, quando todas as nações se voltarem contra Israel para destruir, então Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, não é isso? O monte se fende de alto a baixo, e pelo assombro das suas narinas todas as nações inimigas serão destruídas. Mas a parte do versículo 28 e 29 foi cumprido no dia de Pentecostes. Isso indica que para os profetas do Antigo Testamento, né, nós lendo aqui, a profecia era escatológica, ainda estava distante deles, mas no contexto do Pentecostes, os últimos dias haviam chegado. Agora, o que é Pentecoste, né? O que era essa festa do Pentecoste? Bom, esse é o nome dado no Novo Testamento, na antiga festa das semanas, quando a ceifa do trigo era celebrada por uma festa de um dia, durante a qual se oferecia sacrifícios especiais. Assim como outras festas se associavam com a história de Israel, por exemplo, a festa da Páscoa, ela era associada à libertação do povo de Israel do Egito. Assim também, no judaísmo, a festa do Pentecostes se associava com a renovação da aliança feita com Noé e depois com Moisés, chamada de jubileu, que inclusive isso foi muito praticado no judaísmo do segundo século. E o Pentecoste foi considerado como o dia em que a lei foi outorgada no Sinai.
Versículo de número 2, nós já lemos, não é? Que veio então do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E, repito aqui, foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo que pousou sobre a cabeça de cada um deles. Nós vimos, né, que em outros lugares da Bíblia também, que o Espírito é assemelhado ao vento e que a palavra empregada aqui é pneuma, que pode ter ambos os sentidos. Então não é de estranhar que o primeiro dos dois símbolos que acompanham a sua chegada, a chegada do Espírito Santo, era como de um vento. Lucas o descreveu como sendo quase palpável quando diz que encheu toda a casa. A linguagem, conforme nós devemos notar, é aquela da analogia, um som como de um vento. Indica que se trata de uma ocorrência sobrenatural. O vento é um sinal da presença de Deus como Espírito. O segundo símbolo que aparece é o fogo. Uma chama se dividiu em várias línguas, de modo que cada uma delas pousou sobre cada uma das pessoas presentes. Outra vez, é uma descrição analógica, como que de fogo. E o versículo 4, que nós já lemos, também diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Com esses sinais externos, veio o Espírito Santo como uma realidade interna e invisível que demonstrou sua presença mediante os efeitos sobre os discípulos. Lucas vai descrever que eles ficaram cheios para descrever essa experiência. Essa palavra se emprega quando as pessoas recebem, não é, o revestimento inicial do Espírito Santo e elas são capacitadas para o serviço de Deus e também quando ficam inspiradas para fazerem declarações importantes. Lembra que Pedro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, nesta pregação, no dia de Pentecostes, Pedro pregou cheio da unção do Espírito Santo. Tanto é que não precisou nem ele fazer o convite, que nós chamamos comumente em nossas igrejas, não é, de fazer o apelo. Eles mesmos perguntaram: varões e irmãos, que faremos para ser salvo? A unção de Deus foi sobre a boca de Pedro e quase 3.000 almas se agregaram para a igreja primitiva. Ali começava a igreja. Lembra de Estevão também, no capítulo 7? Antes de ele ser apedrejado e morto, a unção nas palavras de Estevão. Então nós entendemos que quando uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, ela pode receber um novo revestimento para uma tarefa específica ou um enchimento contínuo. É uma coisa que tem que ser buscada, mantida, essa chama acesa. E é importante observar também que aquilo que se chama de ficar cheio também é chamado batismo ou um derramamento, que foi um recebimento recebido aqui por aquelas pessoas que estavam ali. Devemos notar que aquilo que mais tarde aconteceu a Cornélio e lá na casa dele, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, também aconteceu no dia de Pentecostes. É provável que Lucas tenha empregado o termo cheio, não é? Nesse contexto aí, porque o Espírito inspirou aqueles que o receberam a falar em outras línguas. Nós vamos ver o versículo 6, 8 e 11, que vai demonstrar que eles falaram em línguas humanas. Vamos ver o versículo 5, que o versículo é o 5 da lição. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Nós devemos supor que em um dado momento os discípulos acabaram deixando o cenáculo e entraram em contato com as multidões que estavam reunidas ali em Jerusalém para a festa. Diz que estavam habitando homens. Este habitando, nessa palavra, não precisa necessariamente subentender a residência, que eles moravam ali permanentemente, embora na realidade muitos judeus acabaram voltando da dispersão para Jerusalém para ali findar os seus dias. Mas habitando significa que de todas as partes vieram pessoas e permaneceram alguns dias ali hospedadas, não é? Para poder participar daquela festa. Ali foi o simbolismo que indicava como a igreja deveria se cumprir na sua missão da pregação do Evangelho. Ali já era
um embrião, não é? Uma forma de como a igreja deveria se comportar quando ela estivesse em posse da palavra, da unção do Espírito, ministrando o Evangelho para todas as pessoas. Versículos 6 e 7. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia, não é? Ouvia os discípulos falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Veja, a voz dos discípulos que clamavam alto lançou perplexidade sobre a multidão, porque eles não podiam compreender como galileus e boa parte deles indoutos conseguiam as várias línguas deles. Versículo de número 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, continuando, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Irmão, que culto maravilhoso! Que reunião sobrenatural! Você viu tanto de nações que eu citei aqui e consequentemente de línguas, e os discípulos falando das maravilhas de Deus, não é? O Senhor distribuiu aquelas línguas e eles começaram a falar, e os que estavam presentes, cada um ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Lucas, ele conta aqui então essa visão global daquilo que os vários membros da multidão devem ter dito. E aí ele passa a nos dar uma lista das nacionalidades representadas ali. Começa com os 3 países ao leste do Império Romano, na área conhecida como Pérsia, que hoje é o Irã, e depois continua para o oeste, e aí chega então na Ásia Menor, mas antes passou pela Mesopotâmia, que é o Iraque moderno de hoje, vai para a Judéia, aí sim, segue-se então para várias províncias da Ásia Menor, que hoje é a moderna Turquia, depois vai para o Egito, seguida por Roma, hoje é a Itália, depois há uma declaração geral que se aplica a todos os povos em epígrafe. Havia uma população judaica considerável em cada uma dessas áreas, e a presença dos judeus frequentemente levava à conversão dos gentios para que eles fossem ou se tornassem prosélitos. E finalmente, de modo surpreendente, a lista inclui pessoas de Creta e da Arábia. É por isso, irmãos, que eu derrubo essa tese de certos teólogos que dizem que não precisava que os discípulos falassem todas as línguas que haviam debaixo do céu, visto que a maioria dos estrangeiros falava aramaico, falava o grego, que é como se fosse o inglês de hoje, e que os discípulos também conheciam essas línguas. Mas era necessário que se falasse as línguas chamadas modernas da época, porque ali estavam reunidos habitantes de lugares longínquos que desconheciam com precisão a língua dos discípulos. Aí Lucas vai narrar então a presença de pessoas de todas as partes do mundo, o mundo da época. Era o mundo conhecido da época. E o propósito de que deveria ouvir as maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua, é que servisse de testemunho ao voltar para os países da sua região. E todas elas, essas línguas, não é? Elas foram usadas com certeza por adoradores de Javé, e eles poderiam perceber que os cristãos estavam celebrando as obras preciosas de Deus. Versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isto quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mostos. Veja que dentro desse grupo aí tinha os zombadores, como tem em todos os lugares. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11,
levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E aqui se encerra o versículo 14, mas você pode continuar lendo o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Veja então que a reação primária era de incompreensão. As multidões, naturalmente, estavam sem saber o que estava acontecendo, e esta situação criou a oportunidade para que Pedro se dirigisse a elas explicando do que se tratava, mas especificamente recebeu uma razão para começar o seu discurso, pelo fato de que algumas pessoas estavam dizendo que aquela ação de falar em outras línguas era resultado de bebida forte. E aí o texto então termina aqui no versículo 14, mas o retrato de Pedro mostra-o em pé para falar ao ar livre, e os demais apóstolos, companheiros de Pedro ali, assentiram que ele pudesse falar. Ele ficou como se fosse o porta-voz do grupo, e ele transmite uma mensagem inspirada, e o sermão é considerado obra de um homem cheio do Espírito Santo. E para começar, ele pede a atenção dos ouvintes, sejam judeus residentes em Jerusalém ou sejam visitantes. E aqui então nós concluímos a leitura bíblica em classe. Já estamos com 37 minutos, meus amados, que bênção. Então, vamos para o propósito principal desta lição aqui, que é só um panorama geral. Nós vamos entrar num detalhamento das lições nas próximas lições. Quais serão as lições? A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, lição 2. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Toda igreja tem problema. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Aqui vai ser uma bênção. Foi quando o Pentecoste também caiu lá na casa de Cornélio. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Agora, irmãos, você não vai ver outros canais falando isso. Você vai ver aqui no nosso. Pode procurar vários canais que são uma bênção, de irmãos e irmãs que realmente destrincham a palavra de Deus, mas aqui você vai ver sempre um tópico, um corte diferenciado. E aqui eu quero falar sobre modismos no meio pentecostal. Modismos no meio pentecostal. Infelizmente, meus amados, em nosso meio, nós temos grupo dentro do movimento pentecostal que tem promovido escândalos, comportamento antibíblicos e uma liturgia de culto esquisita, uma linguagem desconexa com o verdadeiro propósito do pentecostalismo bíblico. E aí, amados, nós vamos ver que outros grupos cristãos acabam nos criticando, nos colocando no mesmo bojo desses subgrupos, e as críticas são sobejas. Alguns líderes, infelizmente, não incentivam os crentes a frequentar a escola dominical e tomar parte nos cultos de ensino. Aliás, há igrejas que nem uma classe de escola bíblica dominical eles têm. Mas campanha? Campanha tem toda semana. Campanha da quebra de maldição, campanha dos muros de Jericó, campanha do 7 mergulho de Naamã. E olha, tem campanha para tudo quanto é gosto, e o pregador vem, não é? Faz aquela bagunça, que é diferente de um culto genuinamente pentecostal. O culto pentecostal, irmão, ele tem toda a expressão de alegria. Você pode exteriorizar as suas emoções, você pode levantar as mãos, você pode chorar, você pode bater palma, você pode falar em línguas estranhas, que nós chamamos de glossolalia, não tem problema. Você pode expressar sua alegria sem nenhum escândalo ou exagero. Tudo isso como resultado de uma mensagem bíblica. E aí, em decorrência dessa parte ruim,
não é? Estão aparecendo expressões esquisitas no nosso meio, não é? Segura essa bola de fogo aí que Jeová vai mandar. Olha o querubim descendo com a bandejinha quentinha na mão, com o envelope de ouro. Olha o varão de branco com a espada na mão, não é? E outras expressões conhecidas, né? Como queima ele, fica no mistério, tá amarrado. Aí, em Romanos capítulo 2, versículo 1, Paulo ensina que o culto agradável a Deus, ele é racional, não é? Deixa eu colocar o celular um pouquinho mais para cá. Pronto, para eu ficar mais centralizado. Então, repetindo, Paulo diz assim, que o culto, ele é racional. Eu não chego no culto, irmãos, sem saber o que eu estou fazendo. Eu sei porque saí de casa, eu chego no culto, pode ser um culto que nós chamamos de culto de fogo, culto poderoso. Eu posso me entregar à adoração no culto, mas o meu culto é racional. Eu não perco as faculdades mentais, ou a faculdade mental no singular, se é assim que você prefere. Isso significa que apesar de haver liberdade para a multiforme operação do Espírito Santo na vida dos salvos, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7, o culto pentecostal não deve ter exageros ou modismos. Se nós deixarmos de fazer uso da razão, ignorando os princípios bíblicos, poderemos cair no erro de inventar práticas e atribuí-las ao Espírito de Deus, mesmo que sejamos espirituais. Na verdade, o cristão deve evitar os dois extremos, o fanatismo e o formalismo. O primeiro, que é o fanatismo, consiste na adoção de práticas exageradas e extra-bíblicas, enquanto o segundo rejeita qualquer manifestação sobre o pretexto de não correr risco. Eu vou repetir isso aqui. O fanatismo, eles exageram, não é? Nessas práticas que nós chamamos de extra-bíblica. Mas o formalismo, irmãos, não é? Ele acaba gerando um grupo de crentes frios, gelados. Aí Pedro vai dizer em capítulo 3, versículo 18, de 1 Pedro: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quem quiser crescer só na graça, fatalmente ele vai acabar caindo num fanatismo, não tem conhecimento bíblico, certo? Mas quem buscar só também o conhecimento vai acabar se tornando um formalista, um gelado. Para crescer na graça, o caminho é sempre o mesmo: consagração a Deus através de jejum, de oração, bem como uma vida de piedade e santificação. Mas para crescer em conhecimento é preciso estudar a palavra. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, olha, uma prateleira aqui, ó, só de Bíblia. Tem Bíblia em inglês, Bíblia em espanhol, tem Bíblia das Testemunhas de Jeová, tem Bíblia dos Mórmons, tem Bíblia espírita aqui, tem várias versões, tem comentários bíblicos aqui embaixo, não é? Atrás aqui tem dicionário aqui secular, tem comentário bíblico, tem livro secular aqui embaixo, a biblioteca vai lá para frente lá. Irmãos, o que é isso? Eu preciso conhecer a filosofia, a cultura, a política, as teorias, os pensadores. Eu preciso ter um conhecimento das línguas originais. Tudo isso é muito bom. Mas se não tiver graça, não é? Eu vou trazer uma mensagem muito bem preparada. Sabe aquela comida que você tem todas as iguarias na mesa, mas não tem sal? Tem todos os temperos que você pode colocar ali para incrementar aquele banquete. Mas se não tiver sal, não tem sabor. Então, muito conhecimento sem unção de Deus é uma comida sem sabor. Mas muita graça também, muito poder sem conhecimento, olha, a gente vê muita bobagem aí. Muita gente cheia do poder, mas falando muita bobagem. Então precisa haver um equilíbrio. É como a asa de um avião. Qual que é a asa mais importante do avião? A asa esquerda ou a asa direita? Se você estiver num voo, teu avião estiver lá no ar, de repente entra um pássaro de grande porte na turbina, para de funcionar a turbina esquerda lá. Aí você olha e fala, tranquilo, é só uma asa, tem a outra.
entra todo mundo em pânico, porque precisa das duas asas, não é isso? Então, grandes movimentos pentecostais do início do século se desviaram da vontade de Deus e acabaram por falta de observância ao que a Bíblia ensina sobre a autêntica operação do Espírito Santo. Quando uma igreja se dá pouca ou nenhuma ênfase à doutrina pentecostal, aí ela abre possibilidade para surgirem expressões e manifestações estranhas. E isso é muito ruim. Então a gente está na época hoje de muitos exageros. Nós vivemos uma época de muitos modismos. Sabe, gente? Pessoas caindo. Aí vem outros, joga um lençolzinho em cima. Pessoas rugindo, fazendo careta, distorcendo o rosto, pulando, dançando. Dizem que é pulando no poder. E esses procedimentos são defendidos muitas vezes por pessoas que dizem ter uma nova unção. Ah, eu tenho uma nova unção do Espírito agora. Só que esta unção não existe, visto que a unção do Espírito de Deus é uma só, como ensina o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2 e o versículo 20. Ele diz lá: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Neste caso, interessar-se por manifestações estranhas, diferentes das apresentadas no Novo Testamento, é se opor à legítima operação do Espírito Santo. Gente, quando você tiver tempo, eu vou deixar a referência aqui, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, toda a carta. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito comprido, mas leia a 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos encontrar conselhos importantes quanto ao comportamento cristão em um culto genuinamente pentecostal. E o primeiro ensinamento está lá no versículo 20 do capítulo 14. Ele diz assim, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Menino nesse contexto é aquela pessoa que não tem discernimento, que pode ser facilmente influenciada por outras doutrinas errôneas. Leia Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos ler Efésios 4 e 14? Vamos ler. Vamos mexer um pouquinho com a Bíblia. Afinal de contas, é uma escola bíblica dominical. E se é bíblica, temos que mexer com a Bíblia. Efésios, capítulo de número Gálatas, Efésios, capítulo de número 4, versículo 14. Vamos ler o 13 também? Vamos ler o 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Meus amados, uma vez, irmão, eu nunca me esqueço disso, eu estava num culto de evangelismo, tinha um irmão que ele não congrega mais com a gente, foi embora para o interior, dizer que já tinha lido a Bíblia 12 vezes, completa. Eu acho que se eu li umas 2 foi muito, mas estudar eu estudo sempre. Estou sendo aqui sendo muito honesto, irmãos, muito honesto. E nós fomos sair para o evangelismo e estava um dia meio nublado. E ele falou assim, aí eu falei assim, irmãos, falei com o grupo, falei, irmãos, vamos ficar um pouco mais próximo da igreja aqui. A gente está com caixa de som, com microfone, com aparelhagem, não dá para fazer um culto ao ar livre muito distante, porque se começar a chover repentinamente, vai molhar nossos aparelhos. Aí eu disse, e eu escutei hoje de manhã, no noticiário, o meteorologista falando que vai chover agora à tarde, mas vamos sair assim mesmo pela fé. Qualquer coisa a gente se abriga debaixo de uma marquise. Aí, esse irmão deu um pulo dessa altura, falou, irmão, que é isso? Você fica escutando essa conversa fiada de meteorologista? Que conversa fiada é essa, irmão? Isso é adivinhação, espírito de adivinhação. O irmão que tinha lido 12 vezes a Bíblia, inclusive já tinha perguntado se ele já tinha lido algum outro livro, ele disse que só lia a Bíblia. Ele diz que o meteorologista, ele estava possesso por um espírito de adivinhação, porque ele ficava lá adivinhando, não é?
se ia chover, se ia fazer sol, se ia ventar, se ia fazer frio. Eu falei, irmão, isso é ciência, querido. Ele não está adivinhando nada. Existem satélites artificiais sobrevoando, não é, na atmosfera da Terra, e eles estão lá filmando e fotografando os deslocamentos de massa de ar quente, de ar frio, deslocamento de nuvens. Então eles fazem uma previsão, não é, cientificamente, se vai chover ou se não. Às vezes eles erram. Não, irmão, não, irmão, até o irmão está crendo nisso, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, não deixa o Satanás tomar conta da tua mente, porque deixou o Satanás tomar o teu coração. Eu falei, meu Deus do céu. Então, irmãos, para os irmãos verem que há pessoas que... Era um irmão que dava muito glória a Deus na igreja, falava em mistério, falava em línguas estranhas. Era um irmão cheio do Espírito Santo, mas na questão do conhecimento, irmão, entendeu porque é preciso equilíbrio, irmão? Entendeu porque é preciso equilíbrio? Então, vamos voltar aqui. Segundo o autor da Epístola aos Hebreus, somente pela observância à doutrina bíblica, nós poderemos passar para o estágio adulto. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, vamos ler lá? Livro do escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, viu, irmão? Se foi Apolo, se foi Paulo, a linguagem de Paulo era diferente, poderia ter sido um outro erudito, mas quando nós estivermos com Cristo, quando estivermos como salvo em corpo transformado, vamos saber quem escreveu o livro do escritor aos Hebreus, ou a epístola do escritor aos Hebreus. Capítulo 5, versículo 11 a 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haver feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que você dá para a criança? Papinha. Muitos irmãos aí devem ter filho recém-nascido, ou recém-nascido na família. Você vai dar feijoada para ele? Você vai dar um caldo de mocotó com joelho de boi? Você vai dar uma rapadura para uma criança que nem dentição tem para mastigar? Não consegue. Se colocar uma mamadeira com mocotó, vai morrer, vai matar. Então tem que tomar leitinho. Leitinho. Comida sólida para quem? Mas a pessoa vai passar a vida inteira sendo criança? Não vai crescer? Uma hora tem que crescer. Ah, irmão, a igreja tem que ter menino. Aquele menino tem que crescer. Se ele ficar menino a vida inteira, é uma anomalia. Alguém que não cresceu no mundo físico, no corpo físico, uma criança que ela tem nanismo, é uma anomalia. Que continua falando fininho, é uma anomalia. Se ela é normal, ela vai crescer. E a sua alimentação vai ser dada adequadamente conforme for crescendo. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Estou dando os assuntos de Pentecostes, irmão. Eu estou falando de movimentos que não são pentecostais, promovidos por pessoas que se acham pentecostais, mas são pseudo-pentecostais. Outra orientação importante está no versículo 32 de 1 Coríntios 14. Está dizendo lá, e aos espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Há crentes que pensam que o Espírito Santo, com E maiúsculo, incorpora o profeta, suprime a sua personalidade no momento da profecia. Ou seja, irmão, quando Deus me tomou, eu não vi mais nada. O Espírito Santo tomou minha vida, aí o cara sai marchando no meio da igreja, sai fazendo karatê, irmão, bate a mão no rosto de outro irmão, derruba a cadeira, derruba banco, sai correndo com cadeira na cabeça. Irmão, não vi nada, o Espírito me tomou. Não, senhor. O Espírito Santo que nós conhecemos, que mora em nós, não. Você pode estar cheio do Espírito Santo, você não perde as faculdades mentais, ou a faculdade mental. Agora, o demônio sim, o demônio se aposta de uma pessoa, a pessoa passa a ser possessa, o cara toma 1 litro de uísque e não fica bêbado, quebra tudo, sai arrebentando tudo, se machuca, rola no chão, se arrebenta todo, quando volta a si, não sabe o que aconteceu.
Depois você vê a história do endemoniado gadareno, não é? Então, nós não encontramos no Novo Testamento nenhum servo de Deus profetizando fora da sua razão. E nos tempos do Antigo Testamento, os profetas de Deus, eles sempre diziam assim: assim diz o Senhor, em uma demonstração de que transmitiam conscientemente a mensagem do Senhor. Aí eu volto a dizer, a pessoa que para profetizar precisa marchar, tum, 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 vai até batendo continência, né? Precisa gritar no corredor da igreja, aí ele chega pertinho da cabeça do outro irmão, ele poderia transmitir uma mensagem tranquilamente. Não, ele passa a berrar, até cospe, né? Desculpa falar isso, essa grosseria no vídeo, né? Até a saliva no rosto do outro. Nada disso é necessário. A Bíblia se limita a dizer: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Se todo líder espiritual lesse 1 Coríntios 14 e entendesse, a gente não via muitas de cultos que parecem uma verdadeira baderna. Atitudes exibicionistas. A gente vê como cair no chão, andar como quadrúpede. Tá cheio na internet, mano, disso aí. Unção do riso, imitação de animais. Então isso aí vai excluindo a razão e deve ser rejeitado por aqueles que conhecem a genuína doutrina pentecostal. Finalmente, Paulo ensina no versículo 40 do capítulo 14, que, repito, eu quero pedir que você leia: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, aí eu pergunto para você, se uma irmã cai no chão, tá lá de saia, numa posição desfavorável, constrangedora, isso é decente? E o que dizer de um culto em que todos batem palma e pulam como se tivesse um show em um estádio de futebol? Irmão, não é pecado saltar, e um momento de extrema alegria. Vê lá Atos capítulo 3, versículo 8, quando aquele homem foi curado na porta da Formosa. Mas transformar essa prática em uma regra, numa doutrina, é exagero. Então, irmãos, sejamos pentecostais, mas não nos esqueçamos da ordem, da decência e do equilíbrio. E jamais deixemos os verdadeiros elementos de um culto pentecostal. Paulo ele diz lá no versículo 26 do capítulo 14, o que tem que ter num culto? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E outra coisa, Paulo também vai dizer, escuta, se entrar um indulto no culto de vocês e ver toda essa movimentação, esse escândalo, não vão dizer que vocês estão loucos? Se entrar alguém vai dizer, tá tudo louco. Ah, mas no dia de Pentecostes disseram. Sim, disseram. Alguns zombadores disseram que eles estavam loucos. Mas quando eles tomaram conhecimento que homens indoutos estavam falando na língua deles, eles ficaram pasmados. E no fim, quase 3.000 almas receberam a Cristo como Salvador. Então, sintetizando o que eu disse e enfatizando, o que não é ser pentecostal? Ser pentecostal não é, já vou explicar. Resumindo então, o que não é ser pentecostal? Ou ser pentecostal não é, primeiro, emocionalismo sem doutrina. O verdadeiro pentecostal, o verdadeiro, gente, é profundamente bíblico e teológico, e não um espetáculo sensorial desconectado da palavra. 2. Não é sinônimo de bagunça ou desordem litúrgica. O Espírito Santo não gera confusão, mas ordem e edificação. E vou deixando as referências bíblicas aqui para você olhar e você acompanhar. Deixa eu arrumar a gravata aqui que está torta. Vamos lá. Terceiro, uma religião não é uma religião de milagres por conveniência. Pentecostalismo não é mercantilismo da fé, mas submissão ao senhorio de Cristo e serviço ao próximo com os dons que Deus concede soberanamente. 4.
Pentecostalismo, ou ser pentecostal, não é apenas um estilo de culto. Ser pentecostal é viver sob a influência contínua do Espírito Santo, não apenas participar de um culto animado. E último, triunfalismo vazio. O pentecostal autêntico crê no poder de Deus, mas também entende o valor do sofrimento como parte da vida cristã. Então, isso é ser pentecostal. Agora, qual é o propósito do movimento pentecostal, trazendo para os dias de hoje? O propósito central do movimento pentecostal é a disseminação do evangelho completo, que inclui a crença na salvação pela fé em Jesus Cristo, o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, a evidência inicial de falar em línguas, e também a expectativa da volta de Cristo. O movimento busca uma experiência pessoal e direta com Deus, enfatizando a atuação do Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais, como a profecia, a cura e outros. E também, meus amados, esse movimento pentecostal, para nós concluirmos aqui, só fazendo um resumo, porque eu vou em vídeo posterior trazer aí, provavelmente vai ser dividido em 2 vídeos, irmão, porque a história do movimento pentecostal é muito linda e muito longa. Talvez eu não consiga fazer em um vídeo, mas vou dividir em 2. Mas fazendo aqui de uma forma sucinta, o movimento pentecostal, surgido no início do século XX, tem como base a crença na atualidade dos dons espirituais mencionados no livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. A doutrina do batismo no Espírito Santo é central, sendo vista como uma experiência distinta da conversão, onde o crente recebe o poder sobrenatural e capacitação para o serviço cristão. Então, quais são os principais aspectos do pentecostalismo? Primeiro, batismo no Espírito Santo, que é aquela experiência que confere poder e dons espirituais aos crentes. O falar em línguas, considerando a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Cura divina. Nós cremos na atuação de Deus para a cura física e emocional dos doentes. Nós também enfatizamos a volta de Cristo. Nós pregamos que as pessoas devem se preparar para o retorno de Jesus e a consumação do reino de Deus. Também é característica do pentecostalismo a evangelização, ou seja, nós buscamos levar a mensagem do evangelho a todas as nações. E também como na igreja primitiva, que eles estavam juntos ali no partir do pão, lembra disso? Dividiam as suas fazendas, abençoavam os mais pobres. Então, ações sociais. Muitas igrejas pentecostais desenvolvem trabalhos sociais para atender às necessidades da comunidade. O movimento pentecostal se destaca por sua abordagem prática e emocional da fé, e isso atrai muitos fiéis por sua mensagem de esperança, transformação e poder de Deus. Irmãos, esse movimento ele tem crescido rapidamente em diversas partes do mundo. Nós estamos aqui, irmãos, falando que o movimento pentecostal ele consegue se adaptar a diferentes culturas e contextos, e também não só contextos religiosos, mas sociais também. Finalizando então, este é o panorama geral, e olha, eu fiz só superficial do que nós estudaremos durante os próximos 3 meses, e temos a certeza que nós iremos aprender muito sobre o verdadeiro pentecostalismo, seus desdobramentos e os seus propósitos para a Igreja de Cristo. Então, meus amados, não deixe de ver, vou repetir aqui os próximos vídeos que vamos gravar, não só das lições, mas também os assuntos atrelados, como cessacionismo, pentecostalismo, misticismo, cair no Espírito faz parte do culto pentecostal, existe seita pentecostal, vou mostrar para vocês que existe, e também a diferença entre as diferenças entre igreja pentecostal e tradicional. Eu espero que você continue conosco. Estamos já com mais de 1 hora de vídeo. Preciso encerrar, mas foi um prazer ter você aqui com a gente.
demos um panorama geral aqui e eu tenho certeza que essa forma de nós transmitirmos aqui, sem soberba, irmãos, sem arrogância, sem prepotência, você não vê outros irmãos comentando sobre isso dentro da proposta da lição. Então a proposta não é ficar tópico a tópico, vão sendo repetitivo, mas dentro do tema englobar os principais pontos para que você seja enriquecido na palavra. Amém? Um abraço a todos, que Deus te abençoe. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo jamais acaba, o sangue de Cristo, vamos a louvar ao Senhor, vamos a louvar ao Senhor, vamos a louvar ao Senhor, vamos a louvar ao Senhor. Vamos a louvar ao Senhor. A preguiça não tem lugar. 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 Vamos a louvar ao Senhor. 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 A letra dessa música quer dizer: obrigado, Deus Todo-Poderoso. Vai tabaca, muito obrigado. Ali, gente, tem a tradução, ó, das músicas. Não é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Seu único Filho Jesus Cristo, não é? Amém. Amém. Eu estou arrepiado. 복을 누리며 전 세계에 선한 영향력을 끼칠 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이러기 위하여 모든 성도가 교육자와 하나 되게 하여 주시고 우리를 이끄시기에 부족함이 없도록 당회장님에게
주여 주여 주여